Minha irmã marcou o casamento no meu dia só por inveja. Então eu dei o troco à altura. O cheiro de café passado na cozinha me acordou naquela manhã de março, junto com o barulho familiar dos carros descendo a rua Sergipe. Belo Horizonte. Acordava preguiçosa, como sempre, mas eu já estava de pé há meia hora, olhando pela janela do meu apartamento no bairro Funcionários, segurando nas mãos o convite que finalmente havia chegado da gráfica. Lorena Silva Santos e Eduardo Mendes Oliveira têm o prazer de convidá-lo para celebrar sua união em matrimônio no dia 10 de setembro de 2024. Passei os dedos pelo papel perolado, sentindo a textura suave. Simples, elegante, exatamente como Eduardo e eu havíamos imaginado. 6 anos de namoro, 3 de noivado, e finalmente a data estava marcada. Não seria um casamento grandioso, nossa poupança de professores não permitia luxos, mas seria nosso. Verdadeiro. Meu celular vibrou sobre a mesa da cozinha. Uma mensagem de Eduardo. Bom dia, futura esposa. Já pegou os convites? Mal posso esperar para começar a entregar. Sorri, digitando de volta. Acabaram de chegar. Estão perfeitos, amor. Era estranho como uma simples data impressa em papel podia carregar tanto peso. 10 de setembro. Escolhemos essa data porque foi quando nos conhecemos, há 6 anos, no mínimo sinonzige, primeiro dia de aula na escola onde trabalhávamos. Ele era um novo professor de história. Eu já estava lá há 2 anos ensinando literatura. Lembro de ter pensado que ele parecia perdido, carregando uma pilha de livros e procurando a sala dos professores. Você deve ser o Eduardo, eu havia dito estendendo a mão. Sou a Lorena. Bem-vindo ao caos. Ele riu. Aquele riso que ainda me fazia sorrir toda vez que ouvia. Caos? Assim tão ruim? Na verdade, é maravilhoso. Você vai ver. E ele viu. Nos vimos. Crescemos juntos naquela escola, construindo não apenas uma carreira, mas uma vida. Eduardo me ensinou a ser mais paciente com os alunos difíceis. Eu o ajudei a soltar mais a criatividade nas aulas. Éramos uma dupla que funcionava. O telefone tocou, me tirando das lembranças. Mamãe. Filha, como estão os convites? Ficaram bonitos? Lindos, mãe. Simples, mas lindos. Sentei à mesa da cozinha, abrindo o envelope com cuidado. Você e o papai vão gostar. Claro que vamos. Estou tão feliz, Lorena. Vocês merecem toda a felicidade do mundo. A voz dela carregava aquela emoção contida que eu conhecia bem. Dona Celeste sempre foi de chorar nos momentos importantes. Aliás, você já contou para a Sabrina sobre a data? Meu estômago se contraiu levemente. Sabrina. Minha irmã mais nova, 3 anos mais nova, mas que às vezes parecia viver em um mundo completamente diferente do meu. Enquanto eu escolhia uma vida simples, ela construía sua carreira como influenciadora, digital, sempre preocupada com likes, seguidores e a próxima foto perfeita. Ainda não, mãe. Vou ligar para ela hoje. Ela vai ficar tão feliz. Imagina só, as 2 filhas casadas. Desligamos, e eu fiquei olhando para o convite na minha mão. Por que tinha um aperto no peito quando pensava em contar para Sabrina? Talvez porque, nos últimos anos, nossa relação havia se tornado complicada. Não era que não nos amássemos, mas éramos diferentes demais. Ela vivia para as aparências, eu para as essências. Ela colecionava seguidores, eu colecionava momentos. Respirei fundo e disquei o número dela. Lori, que surpresa! A voz dela soou animada, mas percebi o barulho de fundo. Provavelmente estava gravando algum stories. Calma, pessoal. É minha irmã. Oi, amor, tudo bem? Oi, Sá. Tudo ótimo. Você está ocupada? Sempre, né? Mas para você sempre tenho tempo. O que foi? Tenho uma novidade. Meu coração acelerou. Eduardo e eu marcamos a data do casamento. Silêncio do outro lado. Depois um gritinho agudo. Ai, que máximo! Quando? Onde? Conta tudo. 10 de setembro. Vamos fazer em Ouro Preto, numa pousada pequena nas montanhas.
Nada muito grande. Uns 60 convidados. 10 de setembro. A voz dela mudou de tom. Ficou mais pensativa. Que interessante. Por quê? Nada. É que... Bom, não importa. Que legal, irmã. Vou adorar ajudar nos preparativos. Alguma coisa na forma como ela disse aquilo me incomodou, mas não consegui identificar o quê. Conversamos mais alguns minutos sobre detalhes. Ela perguntou sobre o vestido, sobre a decoração, sobre a lua de mel. Suas perguntas pareciam normais, mas havia algo na voz dela que não conseguia decifrar. Tenho que ir, Lori, mas depois conversamos mais, tá? Beijão. Desliguei o telefone com uma sensação estranha. Sabrina parecia feliz, mas havia alguma coisa. Ou talvez eu estivesse imaginando coisas. Afinal, era natural ficar um pouco paranoica antes do casamento, não era? Peguei o convite novamente, olhando para nossa foto no canto superior. Eduardo e eu no Parque das Mangabeiras, sorrindo naturalmente para a câmera. Não era uma foto profissional. Minha amiga Ana havia tirado num domingo de piquenique, mas era nós. Verdadeiros. 10 de setembro seria perfeito. Tinha que ser. 3 dias se passaram desde que contei para Sabrina sobre o casamento. 3 dias de silêncio absoluto da minha irmã, o que era estranho considerando que ela costumava me mandar pelo menos 5 mensagens por dia, fosse para mostrar algum look ou reclamar de algum hater nos comentários. Eu estava corrigindo provas na mesa da sala dos professores quando meu celular vibrou com uma chamada de vídeo. Sabrina apareceu na tela com um sorriso radiante, sentada no que parecia ser o sofá da sua sala. Atrás dela, reconheci o backdrop, cor-de-rosa que ela usava para gravar conteúdo. Lori, finalmente consegui um tempinho para falar direito com você. Oi, Sá. Estava sentindo sua falta. Como você está? Ótima. Na verdade, mais que ótima. Ela ajeitou o cabelo, aquele gesto automático que fazia sempre que estava prestes a contar alguma novidade. Tenho uma surpresa incrível para te contar. Meu coração deu um pequeno salto. Sabrina sempre teve talento para surpresas, mas nem sempre do tipo que eu esperava. Que surpresa! Bom. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para a câmera. Eu também vou me casar. Por um momento, achei que havia escutado errado. Como assim? Vitor me pediu em casamento. Ela estendeu a mão esquerda, mostrando um anel de diamante que brilhava na luz. Ontem à noite, numa jantar romântico no Glowton. Foi perfeito, Lori. Vitor. O namorado dela de 8 meses, empresário do ramo de tecnologia, sempre impecavelmente vestido e com aquele jeito meio formal. Demais que me incomodava. Não era que eu não gostasse dele, mas... 8 meses? Sabrina mal o conhecia direito. Nossa, Saki, que rápido. Tentei soar animada, mas minha voz saiu meio estranha. Parabéns. Vocês marcaram alguma data? O sorriso dela ficou ainda maior e eu senti um frio na barriga. É aí que está a melhor parte. Decidimos não perder tempo, sabe? A vida é muito curta para esperar. Ela fez uma pausa, brincando com o anel. Vamos casar no dia 10 de setembro. O mundo parou. Literalmente. As vozes dos outros professores ao meu redor se tornaram um zunido distante. E por um momento, tudo que consegui ouvir foi o bater do meu próprio coração. O quê? 10 de setembro, Lori. O mesmo dia que você. Não é incrível? As 2 irmãs Santos casando no mesmo dia. Vai ser histórico para a família. Minha boca ficou seca. Sabrina, você sabe que essa é a minha data, né? Claro que sei. Por isso mesmo escolhemos essa data. Pensamos muito sobre isso e decidimos que seria lindo compartilhar esse momento especial com você. A voz dela estava doce demais, artificial. Imagina só as fotos que vamos tirar juntas. E mamãe vai ficar tão emocionada vendo as 2 filhas no altar no mesmo dia. Eu estava tentando processar o que estava ouvindo. Sabrina havia escolhido a mesma data do meu casamento, deliberadamente, depois de eu ter contado para ela há 3 dias. Sabrina, eu... não entendo.
Por que exatamente essa data? Ah, Lori, você está sendo dramática. Não é como se você fosse dona do dia 10 de setembro. Ela riu, mas não havia humor na sua voz. Além do mais, vai ser divertido. Podemos até fazer uma festa conjunta e economizar nos custos. Uma festa conjunta? Minha voz saiu mais alta do que pretendia, e alguns colegas olharam na minha direção. Abaixei o tom. Sabrina, você não pode simplesmente escolher a mesma data do meu casamento. Por que não? É um país livre, não é? O sorriso dela estava começando a rachar. Olha, Lorena, eu não vou mudar a data. Vitor já reservou a igreja, já falamos com o buffet. Está tudo acertado. Em 3 dias? Vocês acertaram tudo em 3 dias? Quando você tem dinheiro e conexões, as coisas acontecem rápido. Ela deu de ombros. Além do mais, você pode facilmente mudar sua data. Não vai fazer diferença para vocês, né? É só uma festa pequena mesmo. A frase me atingiu como um soco no estômago. Só uma festa pequena? Ai, você sabe o que eu quis dizer. Não foi por mal. Mas o jeito como ela disse deixou claro que foi exatamente por mal. Olha, tenho que ir. Vou mostrar o anel no Stories. Beijão, cunhada. A tela ficou preta e eu fiquei ali, sentada na sala dos professores, segurando o celular e tentando entender o que havia acabado de acontecer. Tudo bem, Lorena? Ana, a professora de matemática, se aproximou com cara preocupada. Você ficou branca. Minha irmã vai casar no mesmo dia que eu. Como assim no mesmo dia? No mesmo dia, 10 de setembro. Ela acabou de me ligar para contar que ficou noiva e que vai casar na mesma data que eu marquei há 6 meses. Ana fez uma careta. Nossa, que situação. E agora? Boa pergunta. E agora? Eu mudava minha data? Deixava Sabrina ganhar mais uma vez? Ou finalmente enfrentava minha irmã? Peguei o convite que estava na minha bolsa. Aquele papel perolado que havia tocado com tanto carinho 3 dias atrás. 10 de setembro. Nossa data. Minha e do Eduardo. Não. Dessa vez não. Cheguei em casa naquela tarde com um nó no estômago, que parecia crescer a cada passo. Eduardo estava na cozinha preparando seu famoso macarrão com molho de tomate caseiro. O prato que ele fazia sempre que queria me animar ou quando tínhamos algo importante para conversar. Como foi seu dia, amor? Ele me deu um beijo na testa, mas parou quando viu minha expressão. O que aconteceu? Larguei a bolsa no sofá e me sentei à mesa da cozinha, ainda processando a conversa com Sabrina. Como eu ia explicar aquilo? Sabrina, vai casar. Sério? Que legal! Quando ela... Eduardo parou de mexer o molho. Espera, pela sua cara não é uma boa notícia. No dia 10 de setembro, Eduardo. Ela vai casar no dia 10 de setembro. O rosto dele passou por várias expressões. Confusão, incredulidade, raiva. Ele desligou o fogo e se sentou na minha frente. Ela não pode ter feito isso. Fez, e... ainda disse que eu posso facilmente mudar minha data porque nossa festa é só uma festa pequena mesmo. Minha voz saiu amarga. 8 meses de namoro, Eduardo. 8 meses. E ela acha que pode simplesmente roubar nossa data. Eduardo passou a mão pelo cabelo. Aquele gesto que ele fazia quando estava nervoso. Bom, então mudamos a data. Eu o encarei, incrédula. Como assim mudamos a data? Ora, Lorena, você conhece sua irmã. Ela sempre foi assim, sempre teve que ser o centro das atenções. Se ficarmos brigando, vai ser um inferno para todo mundo. É mais fácil escolher outra data e pronto. Mais fácil para quem? Senti a raiva subindo pelo peito. Para ela, que conseguiu o que queria. Para sua família, que não vai ter que lidar com o drama? Ou para nós, que vamos ter que remarcar tudo porque minha irmã decidiu ser egoísta? Não é questão de facilidade, é questão de paz. Eduardo se levantou, voltando ao fogão. Você sabe como essas brigas de família acabam. Sua mãe vai ficar no meio. Todo mundo vai ter que escolher lado. E você já escolheu o seu, pelo visto. Ele se virou para mim,
surpreso. Que lado? Não tem lado nenhum, Lorena. Tem uma solução prática para um problema chato. Problema? Chato? Me levantei também, sentindo o sangue ferver. Nosso casamento é um problema chato? Não é isso que eu quis dizer, e você sabe. Não, Eduardo. É exatamente isso que você quis dizer. Caminhei até a janela, olhando para a rua lá fora. Sabe qual é o problema? Vocês todos acham normal ela fazer isso. Mamãe vai dizer que são coisas da Sabrina. Você quer que eu mude a data para não ter confusão. E no final, quem sai ganhando? Ela. Sempre ela. Lorena. 6 anos, Eduardo. 6 anos esperando para marcar essa data. 6 anos planejando, sonhando, economizando cada centavo para que esse dia fosse especial. E você quer que eu simplesmente desista porque é mais conveniente? O silêncio se instalou entre nós. Eduardo continuou mexendo o molho, mas eu sabia que ele estava pensando. Conhecia aquela expressão dele. Era a mesma que fazia quando estava tentando achar uma forma diplomática de dizer algo que eu não queria ouvir. E se fizéssemos uma festa conjunta mesmo? Ele sugeriu, evitando meu olhar. Podíamos economizar, fazer algo maior. Você está falando sério? É uma ideia. Podíamos... Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Não vou fazer uma festa conjunta com alguém que nem ao menos me perguntou se eu concordava. Não vou dividir meu dia de casamento como se fosse uma pizza. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Onde você vai? Para a casa da mamãe. Preciso conversar com ela antes que Sabrina conte a versão dela da história. A casa da minha mãe ficava no bairro Coração Eucarístico, numa rua tranquila onde eu havia crescido. Quando cheguei, encontrei mamãe no quintal regando as plantas, cantarolando baixinho uma música que eu não reconheci. Lorena, que surpresa! Ela me deu um abraço apertado. Justo agora estava pensando em vocês. Sabrina ligou há pouco. Meu coração afundou. Ah, ligou? Sim, contando sobre o noivado. Estou tão feliz, filha. As 2 casadas, realizadas. Ela parou quando viu minha expressão. O que foi? Mãe, senta aqui comigo. Nos sentamos no banco debaixo da jabuticabeira onde eu costumava estudar quando era adolescente. O mesmo lugar onde chorara quando terminei com meu primeiro namorado, onde decidi que queria ser professora, onde contei para ela sobre Eduardo pela primeira vez. Sabrina marcou o casamento para o mesmo dia que o meu. Mamãe ficou em silêncio, por um momento, mexendo nas folhas da planta que estava no seu colo. Eu sei. Você sabe? Ela me contou. Disse que vocês 2 tiveram a mesma ideia e que seria lindo celebrar juntas. Mãe, eu marquei essa data há 6 meses. Você estava lá quando escolhemos. Eu sei, filha. Sua voz saiu cansada. Mas você conhece a Sabrina. Ela sempre foi impulsiva, sempre quis tudo para ontem. Talvez ela realmente não tenha pensado... Claro que pensou, mãe. Ela esperou 3 dias para me contar que ficou noiva. Tempo suficiente para resolver tudo e depois me apresentar como fato consumado. Mamãe suspirou, daquele jeito que eu conhecia bem. O suspiro de quem estava cansada de fazer malabarismos emocionais para manter a paz na família. O que você quer que eu faça, Lorena? Que você me apoie. Que você diga para ela que ela está errada. E causar uma briga entre vocês 2? Vocês são minhas filhas, Lorena. Não posso escolher lado. Olhei para minha mãe, para aquela mulher que me criou para ser justa, honesta, para lutar pelo que era certo. E ali, naquele momento, entendi que teria que lutar sozinha. Então não vou mudar a data, mãe. Vou casar no dia 10 de setembro, como planejado. Lorena. Não, mãe. Dessa vez não vou ceder. Me levantei, beijei sua testa e fui embora, sabendo que a guerra havia começado. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há dias. Eduardo havia saído cedo para dar aulas extras, deixando apenas um bilhete carinhoso na geladeira. Desculpa por ontem. Te amo. Vamos conversar à noite.
Eu sabia que ele estava tentando, mas ainda doía a facilidade com que sugeriu que eu cedesse. Preparei meu café e me sentei à mesa com um caderno em branco. Se ia lutar essa batalha, precisava de um plano. Não queria apenas vencer Sabrina. Queria mostrar que havia uma forma diferente de fazer as coisas. Uma forma que não envolvia pisotear nos outros para conseguir o que se quer. O primeiro item da minha lista: madrinha Neide. Neide era a irmã mais velha da minha mãe, uma mulher de 58 anos que trabalhava como enfermeira há mais de 30 anos e que tinha a peculiaridade de sempre falar exatamente o que pensava, sem filtros. Se havia alguém na família que não se intimidaria com os dramas de Sabrina, era ela. Liguei para Neide por volta das 10 da manhã, sabendo que ela estaria em casa entre os turnos do hospital. Lorena, que bom ouvir sua voz. Sua mãe me contou sobre a confusão aí em casa. E o que você acha? Acho que sua irmã sempre foi meio sem noção, mas dessa vez ela se superou. Ouvi Neide acendendo um cigarro, vício que ela fingia ter largado há anos. Casar no mesmo dia? Sério? Que diabos ela tem na cabeça? Sorri pela primeira vez em dias. Pelo menos alguém entende. Entendo nada, menina. Entendo é que você precisa de uma estratégia. E não pode ser baixar ao nível dela, senão vira briga de cachorro no meio da rua. Exatamente. Por isso preciso de você. Pode falar. Expliquei meu plano para Neide. Em vez de tentar sabotar o casamento de Sabrina ou fazer uma guerra aberta, eu queria focar em tornar meu próprio casamento inesquecível. Pelas razões certas. Autenticidade versus ostentação. Emoção versus aparência. Gostei, disse Neide depois que terminei de falar. Vamos mostrar para essa menina que dinheiro não compra tudo. Quando começamos? Naquela tarde, Neide e eu nos encontramos no centro de Belo Horizonte. Nossa primeira parada foi a Rua da Bahia, onde ela conhecia uma senhora que fazia as flores de papel mais lindas da cidade. Dona Geralda, preciso de um favor, disse Neide, se curvando para beijar a bochecha da mulher miúda que nos recebeu numa salinha nos fundos de um sebinho. Qualquer coisa para você, Neide. O que precisa? Expliquei minha situação para a Dona Geralda, que ouviu tudo balançando a cabeça e fazendo pequenos tsks de desaprovação sempre que eu mencionava Sabrina. Minha filha, vou fazer para você as flores mais bonitas que já saíram das minhas mãos. E olha que essas mãos já fizeram muita coisa bonita. Ela segurou minhas mãos entre as suas, calejadas e cálidas. Irmã que faz isso não é irmã, é inimiga disfarçada. Saímos de lá com a promessa de arranjos florais únicos, feitos à mão, por 1/3 do preço que qualquer floricultura cobraria. Mas mais que isso, eu sentia que estava construindo algo significativo, algo que tinha história e coração. A próxima parada foi na escola onde trabalhava. Encontrei minha turma do 3º ano ensaiando para a formatura, e uma ideia maluca começou a tomar forma na minha cabeça. Professora! Júlia, uma das minhas alunas preferidas, correu até mim. Soube que a senhora vai casar. Que legal! Obrigada, Júlia. Aliás, posso falar com vocês sobre uma coisa? Reuniu toda a turma ao meu redor e contei sobre meu casamento em Ouro Preto. Então, respirei fundo e fiz a pergunta que estava queimando na minha língua. Vocês gostariam de ser minha surpresa musical? Os olhos de Júlia se arregalaram. Como assim, professora? Bem, estou pensando numa apresentação especial durante a cerimônia. Algo simples, mas emocionante. Uma música que vocês escolheriam e apresentariam para os convidados. A euforia foi instantânea. 20 adolescentes falando ao mesmo tempo, sugerindo músicas, perguntando sobre roupas, querendo saber se podiam chamar os namorados. Era o caos. Mais bonito que eu já tinha visto. Calma, gente! Ri, tentando organizar a discussão. Vamos pensar numa música que tenha a ver com amor verdadeiro, não com modinha do TikTok. Marcos, um dos meninos mais tímidos da turma, levantou a mão. Professora, e se a gente cantasse Trem-Bala, da Ana Vilela? Aquela parte sobre não importar onde você chegou, mas sim quem te acompanhou. O silêncio que se seguiu foi:
Mágico. Era perfeita. Completamente perfeita. Marcos, você é um gênio. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve do que estava há dias. Eduardo estava na sala, corrigindo provas. E quando me viu chegar com aquele sorriso no rosto, ele relaxou visivelmente. Parece que alguém teve um dia produtivo. Sentei no sofá ao lado dele e contei sobre Dona Geralda, sobre os arranjos florais, sobre a apresentação dos alunos. Vi o rosto dele se iluminando conforme eu falava. Lor, isso vai ser incrível. Você consegue transformar qualquer coisa em algo especial. É isso que quero mostrar, Eduardo. Que nosso casamento não precisa competir com o da Sabrina. Precisa apenas ser nosso. Ele me puxou para mais perto. Desculpa por ontem. Você está certa. Não é questão de mudar a data ou evitar conflito. É questão de você defender o que é importante para você. Naquela noite, pela primeira vez desde que Sabrina havia me ligado, consegui dormir em paz. Não porque a situação estava resolvida, mas porque finalmente tinha um plano. E mais importante, tinha um propósito. Sabrina podia ter todo o dinheiro do mundo, todos os fornecedores caros, toda a ostentação que quisesse. Mas eu tinha algo que ela nunca conseguiria comprar. Pessoas que me amavam de verdade e que estavam dispostas a tornar meu dia especial pelos motivos certos. Era isso que faria a diferença. 10 de setembro de 2024. Acordei às 5 da manhã na pousada em Ouro Preto, com o barulho suave da chuva batendo nas telhas coloniais. Por um momento, meu coração disparou. E se chovesse durante a cerimônia ao ar livre? Mas então lembrei das palavras de Dona Geralda. Chuva no dia do casamento é bênção, minha filha. Limpa tudo que não presta e deixa só o que é bom. Neide já estava acordada, preparando café na pequena cozinha do nosso quarto. Bom dia, noiva. Ela veio me dar um abraço apertado. Como você está se sentindo? Estranha, admiti, me sentando na cadeira de balanço da varanda. Nervosa, mas em paz, sabe? Como se fosse exatamente onde eu deveria estar. É porque é mesmo. Neide me entregou uma xícara fumegante. Aliás, seu telefone não parou de tocar. Acho que são mensagens dos meninos. Peguei o celular e vi dezenas de mensagens dos meus alunos no grupo que havíamos criado para o ensaio. Fotos deles chegando em Ouro Preto, vídeos cantando no ônibus, mensagens carinhosas desejando sorte. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eles vieram, Neide. Todos eles vieram. Claro que vieram. Você plantou amor, agora está colhendo. Às 10 da manhã, enquanto me arrumava, mamãe chegou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ela me ajudou a vestir o vestido. Simples, de renda portuguesa, que havia sido da minha avó e que eu reformara com a ajuda de uma costureira do bairro. Você está linda, filha. Sua voz estava embargada. E Sabrina? Como está o casamento? Dela? Mamãe suspirou, sentando na cama. Complicado. O fotógrafo que ela contratou furou. Parece que recebeu uma proposta melhor. O buffet chegou 2 horas atrasado. E ela... Mamãe parou. Ela o quê? Ela perguntou se você mudaria de ideia sobre fazer uma festa conjunta. Ri, mas não foi um riso amargo. Foi quase... compassivo. Mesmo hoje, ela ainda acha que eu vou ceder. Você não vai, né? Olhei para minha mãe pelo espelho, enquanto ela ajeitava meu véu. Não, mãe. Mas também não estou mais brava com ela. Não. Não. Estou é com pena. Sabrina vai ter tudo o que sempre quis hoje. O casamento mais caro, mais luxuoso, mais fotografado. Mas no final das contas, ela vai estar sozinha no meio de toda aquela ostentação, sem entender por que se sente vazia. Às 15 horas, a chuva parou e o sol apareceu entre as nuvens, criando um dourado mágico sobre as montanhas. Os convidados foram se reunindo no jardim da pousada. 60 pessoas que escolhemos a dedo,
cada uma com uma história especial na nossa vida. Quando a música começou a tocar, violão e flauta, tocados por 2 ex-alunos que hoje eram músicos profissionais, caminhei até Eduardo de braços dados com meu pai. Mas foi quando vi minha turma do 3º ano posicionada ao lado do altar, improvisado, que quase chorei. Eles estavam todos ali, vestidos simples, mas arrumados, segurando pequenos arranjos das flores de papel de Dona Geralda. Júlia me piscou e sussurrou: "Professora, a senhora está um arraso." A cerimônia foi simples e perfeita. Quando chegou o momento dos votos, tirei do buquê uma carta que havia escrito para Eduardo na madrugada. "Eduardo", comecei, minha voz tremendo um pouco. "Há 6 anos você chegou perdido na escola, procurando a sala dos professores. Hoje eu sei que não estava perdido. Estava me procurando. Obrigada por ter me encontrado. Obrigada por ter construído comigo uma vida que não precisa de holofotes para brilhar." Quando ele leu seus votos, não havia olho seco entre os convidados. Nem mesmo o padre conseguiu disfarçar a emoção. Mas o momento mais mágico foi quando meus alunos se posicionaram para a apresentação. Marcos começou sozinho, com sua voz rouca de adolescente. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Um por um, os outros se juntaram, criando uma harmonia imperfeita, mas real. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. Quando chegaram no refrão, todos os convidados cantaram junto, criando um coro de 60 vozes que ecoou pelas montanhas. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. Naquele momento, olhei ao redor e vi rostos sorridentes, olhos brilhando, pessoas que estavam ali porque genuinamente se importavam conosco. Vi Dona Geralda choramingando no fundo, orgulhosa de seus arranjos. Vi Neide filmando tudo no celular, já planejando como ia provocar Sabrina depois. E então entendi. Eu não havia vencido uma competição. Havia descoberto que nunca houve competição alguma. Sabrina podia ficar com seu casamento de revista. Eu ficava com isso, com amor verdadeiro, com pessoas reais, com memórias que valeriam para sempre. Mais tarde, durante a festa, recebi uma mensagem de Sabrina. Uma foto dela sozinha num camarim luxuoso, com a maquiagem borrada. A mensagem dizia apenas: "Vi o vídeo do seu casamento. Está lindo. Desculpa." Mostrei para Eduardo, que estava dançando comigo sob as estrelas. "Você vai responder?" "Vou, mas amanhã." Encostei a cabeça no seu ombro. "Hoje é nosso dia." Dançamos até tarde, cercados por pessoas que nos amavam. E quando finalmente subimos para nosso quarto, eu sabia que havia aprendido algo fundamental. Crescer não era sobre vencer batalhas. Era sobre escolher quais batalhas valiam a pena lutar. E, principalmente, sobre saber quando você já havia ganhado tudo que realmente importava. No criado mudo, deixei o convite que havia carregado comigo por todos esses meses. Não, precisava mais dele como símbolo. Agora ele era apenas uma lembrança de como uma folha de papel havia me ensinado que o verdadeiro valor das coisas não está no que elas custam, mas no amor que carregam. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.